Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Versículo 42. Amados, um tempo a mais para Deus é o assunto dessa mensagem. E confesso que nós estamos aqui querendo receber mais de Deus. E esse é o propósito também quando nos reunimos como adoradores, como pessoas que vêm para prestar um culto ao Senhor, mas sempre temos no nosso coração o querer receber mais porque entendemos que precisamos e não há nenhum problema nisso. Então fiquem tranquilos, porque eu acredito que, não obstante ao assunto, Deus ele tem muito para nos dar em nome do Senhor Jesus. No dia a dia, em meio aos afazeres, compromissos, responsabilidades, você tem dado um tempo a mais para Deus? Ou será que os afazeres, os compromissos, as responsabilidades têm tomado tanto o seu tempo ao ponto de você não conseguir dar esse tempo a mais para Deus? Quando estou avaliando, inclusive, o tempo que tenho dedicado a Deus, e talvez podemos fazer isso até nesse momento, será que eu estou pensando em quantidade ou qualidade de tempo? Será que eu tenho em mente quantos minutos, quantas horas diariamente eu separo para Deus, ou a qualidade desses minutos, a qualidade dessas horas, ou da minha própria existência? O que é que eu tenho em mente quando eu faço uma autoavaliação do tempo que eu tenho dado para Deus, do tempo que eu tenho separado para Deus? Será que isto está mais firmado em quantidade ou em qualidade? Na semana, nós temos 168 horas. E se você participa da escola dominical de manhã, se você participa do culto à noite, se você talvez é uma intercessora e vem na terça-feira, se você tem o hábito de participar na quarta-feira, se você então participa dos pequenos grupos que temos na sexta-feira, pelo menos a cada 15 dias, ou se você inclusive participa no último dia, o sábado, do encontro de adolescentes e jovens, se você participa de todas essas atividades como um tempo que você separa para Deus, então você terá aproximadamente 8 horas das 168 horas que temos na semana separadas para Deus. 8 horas se eu participar de todas as oportunidades que a minha igreja promove, que ela tem para esse encontro com Deus, esse encontro uns com os outros, esse encontro com a família de Deus. Então eu posso olhar para essas horas e entender como quantidade em meio a 168 horas da semana e separo apenas 8 para estar então dedicando esse tempo para Deus. Ou eu posso também, é claro, avaliar isso da seguinte forma: essas 8 horas, elas têm muita qualidade. Mas eu creio que nós precisamos ir além dessa avaliação. Nós precisamos ir além desse tempo exatamente que contamos e que separamos para Deus.
E com Maria, nós aprendemos que um tempo a mais com Deus requer, primeiro, determinação para sossegar. O texto que nós lemos, em especial versículo 39, diz assim: Maria ficou sentada. Sabe o que isso pode indicar? Que ela então tinha um tempo a mais para Deus naquele momento. E ela então estava determinada a sossegar, mesmo tendo os seus afazeres, mesmo tendo compromissos, mesmo tendo grandes responsabilidades. Ela agora é uma pessoa determinada a sossegar e ficou sentada. Por quanto tempo? A Bíblia não fala. Mas eu posso entender que foi um tempo razoável, porque vemos, inclusive, que o texto diz que o Senhor estava ensinando e a sua irmã Marta estava incomodada porque era uma responsabilidade delas, as anfitriãs, estarem preparando a refeição para Jesus e os seus apóstolos, seus discípulos. E isso então levava certamente um bom tempo, essa oportunidade de estar com o Senhor. Então, com Maria, a primeira lição que nós aprendemos, que um tempo a mais com Deus requer determinação para sossegar. A determinação de sossegar. A determinação de ficar, então, sentada para justamente ter esse tempo a mais com Deus. Faz parte da sua vida. Você tem permitido isto na sua vida? Com certeza, Maria tinha muitas coisas como eu e você para fazer. Sua irmã, ela chamou a atenção do Senhor para o serviço da casa. Mas ela decidiu, ela determinou em seu coração que iria sossegar, parar e ficar sentada. Sabe o que ela então fez? Ela priorizou aquele momento e não abriu mão dele. Você tem um tempo em que você para todas as coisas, sai do seu ritmo estressante e sossega seu espírito para estar com o Senhor? Francamente, nós temos feito isso. Será que nós temos tido essa determinação de separar esse tempo? Quanto tempo, então, faz que isso aconteceu? Quanto durou, na verdade, esse momento? São questões que devem fazer parte, com certeza, da nossa vida. E a gente, então, deve saber responder, porque um tempo a mais para Deus requer determinação. Se nós não formos determinados nessa área, o seremos em outras. E iremos, então, trabalhar. E iremos procurar ser produtivos e cada vez mais produtivos. E não há problemas nessa área. Mas naquele momento, a determinação de Maria era sossegar, ficar sentada. A segunda grande lição que nós temos ainda é que com Maria nós aprendemos que um tempo a mais com Deus requer atitude de submissão. Ela agora, diz o texto, está sentada aos pés do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui uma submissão. Algo tremendo está acontecendo. Maria não só valorizou aquele momento, mas ela valorizou a pessoa de Jesus que estava presente. E numa atitude de submissão, ela se colocou aos seus pés. Então essa é a grande segunda lição que nós podemos ver nesse texto e que podemos evidentemente aplicar também na nossa vida. Como que nós estamos amados nessa área? Como é importante a gente parar e de fato ver como nós estamos. Em seu tempo com Deus, você se coloca aos pés dele, dependente
totalmente de sua vontade. Você sabia que a minha vida e a sua, ela reflete se isso é um fato ou não? Se isso é uma verdade ou não? Você sabia que mais do que falar afirmando, as nossas ações é que confirmam isso? Você sabia mais do que ter as respostas nos lábios, são as atitudes que confirmam aquilo que falamos? Então o Senhor, Ele nos ensina em sua palavra o que nós precisamos nesse tempo a mais para Deus. Mas a terceira lição, antes de fazer algumas aplicações e considerações importantes aqui, é que com Maria nós aprendemos que um tempo a mais com Deus requer prontidão para ouvir a palavra. Então o texto diz que ela ficou sentada, isso é sossegar, ela ficou aos pés de Jesus, isso é submissão, e ela então estava pronta para ouvir a palavra, ouvindo a palavra de Deus. E aqui vem algumas considerações importantes para aplicarmos nas nossas vidas. Jesus tinha palavras, amados, de sabedoria, histórias maravilhosas, conselhos, e Maria tinha prazer em ouvir. Amados, a palavra nos ensina que Jesus é o mesmo o quê? Ontem, hoje e... Então, nesse momento, eu sou remetido a pensar justamente que eu preciso ainda das palavras de sabedoria daquele que ontem estava lá ensinando Maria. E que hoje eu preciso ouvir ainda as histórias, ouvir o que ele tem para me dizer. Eu ainda preciso dos conselhos do Senhor Jesus. E a vida, ela pode mostrar justamente que pessoas que não têm sentado diante do Senhor, que não têm estado aos pés do Senhor, que não têm ouvido a sua palavra, logo não têm tido sabedoria nas suas decisões, não têm tido sabedoria nas suas escolhas, não têm tido sabedoria na manutenção da sua própria vida ou da sua casa, não têm tido sabedoria para manter os relacionamentos, e eles são importantes começando em casa, não têm tido sabedoria e logo falta uma história real, verdadeira na vida dessas pessoas, logo faltam os conselhos do alto que nos iluminam, nos instruem, nos conduzem para as decisões certas dentro da vontade do Senhor. Em seu tempo com Deus, você para a fim de ouvir a voz de Deus. Você faz isso. Você leva seus pensamentos na palavra de Deus, o que diz o Senhor. Como eu posso aprender com o Senhor? Nos conselhos que estão lá escritos, há promessas. Você saberia qual uma promessa de Deus para a sua vida se você está enfermo? Você saberia qual uma promessa da palavra de Deus se você está desempregado? Você saberia qual é a promessa da palavra de Deus se você está passando por grandes aflições ou lutas? Você saberia citar uma promessa de Deus nesse momento? A sua mente, se ela está diante do Senhor e firmada na palavra dele, você tem então o conhecimento e coloca isso em prática. Você investe tempo ouvindo, então, essa palavra? Que lugar a Bíblia, então, ela ocupa na minha vida? Que lugar ela está ocupando na sua vida? Que tempo você dá para a palavra de Deus? É importante nós pensarmos nesse tempo a mais para Deus, porque um tempo a mais com Deus requer comunhão com a sua palavra. E isso é importante. E essa lição nós estamos, em particular, agora aprendendo também com Maria. E qual o resultado prático da escolha justamente de Maria? E qual pode ser o resultado prático da minha escolha em ouvir a palavra do Senhor, de estar perto do Senhor Jesus, de estar me derramando aos seus pés?
Isso nós queremos ver também. Mas antes, deixa eu compartilhar algo que já disse algumas vezes, mas esquecemos. Nem está nas minhas anotações, mas eu estava há muitos anos atrás discipulando uma pessoa. Eu era seminarista, recém-casado, e um filho na fé por nome Jussieldo, que hoje é pastor, ele estava ali com poucos meses na fé cristã. Eu tinha evangelizado esse rapaz numa favela em São Paulo. E ele então estava ali, e ele tinha tanta sinceridade no coração, tanto desembaraço para ouvir o Senhor, aprender a sua palavra, que eu lembro que num determinado momento, falando sobre oração, eu falei que nós podíamos orar sentado, nós poderíamos orar em pé, nós poderíamos orar deitado, nós poderíamos então nos derramar diante do Senhor e talvez fazer até como alguns judeus e se jogar no chão e com a boca no pó da terra clamar o nome do Senhor. E eu lembro que de repente ele ficou em pé, já com as lágrimas correndo, ele simplesmente deitou no chão e começou a orar. E um novo na fé não era batizado, não era algo que eu esperava, não era aquilo que eu estava propriamente dizendo. Mas eu lembro que então, em lágrimas, ele então orava chorando, eu tive que me dobrar e ficar ali do lado, e ele pedia misericórdia de Deus. Senhor, muda a minha vida, livra minha mãe do alcoolismo, tira meu pai das drogas, me tira daquele lugar de sofrimento. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda esse contexto que faz parte de toda uma história de geração e geração. Muda isso. Naquele momento, eu entendi. Ele precisava estar com a boca no pó. Ele precisava estar se derramando. Ele estava terando um tempo para Deus que não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de regras que nos mostram quando devemos orar assim ou assado, mas era o estado da sua vida, era a necessidade que ele tinha, era o clamor que ele tinha no coração, era a busca por respostas, por sabedoria, por iluminação, pelo conselho. Eu aprendi algo naquela manhã. Manhã não, final da tarde. E me impressionou. Sempre guardei isso no coração. Hoje, o Jussieldo continua sendo um servo de Deus. Continua ministrando a palavra. É pastor de uma grande igreja com uma frequência diária mais de 1000 pessoas. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem usado a vida daquele homem. Mas eu tenho visto ele na presença de Deus. Uma vez, o Jussieldo, que é muito brincalhão, disse para mim, Marcão, que era assim que ele me chamava, e até hoje, escandalizaria alguns aqui, alguns às vezes nem sabem que o meu nome é Marcos, né? A filha da Dulce, há pouco tempo, a Maria Vitória, olhou para mim e falou, a Dulce perguntou, fala com o pastor Marcos. E ela olhou assim e falou, Marcos? Não, esse é o pastor. Não tem nome, é pastor. Não, ele é Marcos. Não, Marcos é fulano, é o da Carol. Esse é o pastor. Não é Marcos. E eu falei, não, é que o meu nome próprio, de nascença, é Marcos. Mas eu lembro que o Jussieldo, ele estava num conflito, justamente pelas decisões que ele tinha que tomar para o ministério. Ele iria pregar naquela noite, e na sua igreja tem uma pequena galeria, e ele estava na galeria orando. Eu lembro que ele era uma pessoa muito insegura, e isso fez muito bom para ele não era autoconfiante, ele tinha sempre que orar muito para poder pregar uma mensagem, por simples que fosse, pelo menor tempo que fosse, ele orava muito, e aquilo me impressionava, não é à toa que ele está onde está, nas mãos de Deus. E eu lembro que ele então estava na galeria,
e lá na igreja dele, porque aqui a gente não tem meninos assim, meninos que ficam correndo para lá e para cá, bagunçando, empurrando pessoas. Né? Ele tinha, aqui nessa igreja não, lá naquela igreja tinha um menino assim. E lá ele olhou para aquele menino pela fresta da galeria, que eram umas colunas de madeira, e ele olhou e viu aquele menino dentro do templo, não tinha ninguém. E o nome do menino, Samuel. Aí ele lembrou da história de Samuel e falou, vou pegar esse sujeitinho. E ele estava orando. Ele estava aos pés de Deus. Ele compartilhou comigo, Marcão, eu estava me derramando diante de Deus. Mas quando eu vi, aí em São Paulo a gente fala moleque. Quando eu vi aquele moleque, falei, sujeitinho, eu vou dar uma lição nesse moleque. E o Josué, ele brinca com a voz, ele muda a voz, ele afina a voz, ele é um tremendo. E ele então disse, lá do alto, Samuel, e se escondeu. E o menino parou e olhou, não viu nada, ele riu, se distraiu e estava orando. Parou, porque tinha algo mais importante para ensinar. E às vezes, no tempo que nós separamos para Deus, nós não percebemos as grandes lições que Deus pode nos dar. Nós queremos que sempre as grandes lições, elas venham por coisas tremendas. E Deus usa coisas simples, pequenas, às vezes insignificantes. E aí o menino parou, continuou brincando. E ele pela segunda vez, Samuel. E se escondeu e ria. E o menino parou, olhou, procurou, não viu nada e continuou. Aí pela terceira vez ele, Samuel. Diz que o menininho levantou, pôs a mão para trás e falou, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ninguém imaginava, nem ele, que aquele moleque Peralta, levado, sempre estava saindo debaixo da vara da igreja, né? Sempre a mãe com a varinha. Como que ele imaginar que aquele menino ia saber dar uma resposta bíblica? E ele ficou tão desconcertado que ele disse, eu me envergonhei tanto, que eu me derramei e falei, Senhor, obrigado pela lição. Esse tempo com o Senhor está sendo muito bom. E eu vou amar esse menino como eu nunca amei. Obrigado pela lição. Sabe o que nós ainda podemos aprender quando separamos um tempo para Deus? É que um tempo a mais com Deus, então, requer, como compartilhamos, comunhão com Deus, com sua palavra. Mas em João, capítulo 11, nós temos uma situação interessante. Lemos um episódio até mesmo triste nesse texto, que é a morte do irmão de Maria e de Marta, que é Lázaro. Lázaro é irmão de Maria e de Marta. E esse texto de João capítulo 11 relata justamente isso. E o texto diz que Jesus ele soube que Lázaro estava doente. Mas o texto também fala que ele demorou a chegar e quando chegou na casa de Lázaro, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Irmãos, morto, sepultado há 4 dias, evidentemente não cheira bem. Não cheira bem. A Bíblia diz, nesse texto de João capítulo 11, que Marta, ela foi ao encontro de Jesus e lhe disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. E Jesus lhe disse, o seu irmão, Marta, vai ressuscitar. E ela em seguida respondeu, porque ela conhecia a teologia.
Ela tinha ouvido na sua casa algum tempo atrás os ensinos de Jesus para os apóstolos e os discípulos, quando inclusive sua irmã Maria decidiu ficar sentada, decidiu permanecer aos pés de Jesus, decidiu ouvir a palavra de Deus, mas enquanto ela estava trabalhando, ela ouviu. E o texto diz que ela respondeu: eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Olha só, mesmo Marta estava lá, meus amados, prestando atenção na palavra. Depois, o texto de João diz que Maria foi ao encontro de Jesus e disse as mesmas palavras de Marta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32. As palavras foram exatamente iguais de uma irmã e a outra. Mas sabe onde estava a grande diferença? No coração, na mente, na alma. A grande diferença entre as duas irmãs está no coração. Porque o texto diz que quando Maria disse essas palavras, sabe o que ela fez? Ela se prostrou. Ela se jogou aos pés de Jesus. E aqui nós temos algo para aplicar. Talvez na minha vida e na sua aconteçam algumas coisas, ou aconteceram, ou vão acontecer, que nós somos tomados pelo sentimento natural da própria Marta ou da própria Maria, e a gente então faz a seguinte colocação: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse na minha vida, se o Senhor estivesse me abençoando, se o Senhor estivesse me segurando pelas mãos, eu não teria perdido o meu emprego, eu não teria tido problemas em casa, eu não teria batido o meu carro. Talvez a gente faça a mesma coisa e não perceba. Mas quando você separa um tempo a mais para Deus, a grande diferença é que você vai ter um coração igual de Maria. Você vai se prostrar. Você vai adorar. E não importa se você perdeu o bem mais precioso, que foi um irmão, alguém da família. O adorador, ele se prostra diante do Senhor e aceita a vontade do seu Senhor, os planos do seu Senhor, os propósitos do seu Senhor. Essa é a grande diferença de alguém que separa um tempo para Deus. E hoje, talvez você veio para receber, quando vem uma mensagem que pede para você oferecer. Mas todas as vezes que eu e você nos colocarmos sentados e sossegados para ouvir o Senhor em um lugar, todas as vezes que eu e você formos submissos e nos colocarmos aos pés de Jesus, e todas as vezes que eu e você estivermos dispostos a ouvir a palavra, pode ter certeza, muito mais do que você pode oferecer, o Senhor tem para dar e você será abençoado. Muito mais do que você pensa ou imagina. Quando você está disposto a dar um tempo a mais, Deus tem muito mais dele para você. Ele tem muito mais para a sua vida. Ele tem muito mais para a sua casa. Então, um tempo a mais para Deus significa Deus na minha vida, Deus na minha casa, Deus nas minhas escolhas, das minhas decisões, Deus nos meus planos. Os sonhos serão os de Deus e os meus serão viver os sonhos dele. E eu tenho que aplicar isso na minha vida. Quando eu penso num tempo a mais para Deus, eu não estou pensando só numa questão de disciplina, de um determinado horário que habitualmente eu posso tirar, e isso é bom. Eu estou pensando na minha vida diante dele. Eu estou pensando na minha casa diante dele. Eu estou pensando justamente que ele merece o que tenho de melhor para dar. Mas quando eu faço isso, ele se mostra justamente quem é, um Deus de amor e de graça. E dá muito mais do que eu posso merecer. Muito mais do que você pode achar que merece. Quando foi
E qual foi o resultado, amados, da devoção de Maria a Jesus, à sua palavra? A palavra nos ensina que Jesus, ao ver Maria chorando, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Às vezes, um tempo a mais para Deus significa chorar, significa se derramar, significa se prostrar e falar: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque o que eu quero fazer de bom eu não faço. Mas aquilo que é tão ruim sempre está diante de mim. O tempo a mais para Deus significa o Senhor tendo acesso ao seu coração, à sua vida, à sua alma, à sua confissão, o seu pedido de perdão. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele viu Maria, quando Jesus ele vê você, quando Jesus ele vê que você está ali se derramando, ele então também se inquieta. E ele diz: batei e dar-se-vos-á. Eu vou te atender, porque ele não pode abrir mão da sua fidelidade e da minha vida e da sua vida, apesar de nós. Como que nós estamos nessa área? Nós aprendemos com Maria que vale a pena priorizar um tempo a mais para Deus, e sabe por quê? Vale a pena separar um tempo a mais para Deus, priorizar um tempo a mais para Deus, porque Jesus, ele vê a nossa dor. Eu não tenho problemas quanto a tratamentos psicológicos, psicoterapêuticos. Se eu conheço alguém nessa área que tem temor a Deus, muito cuidado na aplicação da palavra, eu até indico, amados, e há casos que até mesmo cristãos precisam. Não tenho problema nenhum de ter alguém que, como conselheiro bíblico, acima de tudo, vai usar também uma ferramenta em potencial para tratar de muitas pessoas. Não há problema nisso. Mas eu gostaria muito que você entendesse que quando você prioriza um tempo a mais para Deus, Ele vê a sua dor. Quando eu vou para um psicólogo, para um psiquiatra, para não só um psiquiatra, psicoterapeutas, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar onde está doendo. Eu tenho que falar o que está me machucando. Eu tenho que verbalizar tudo aquilo que às vezes eu não gostaria. Eu não gostaria de retornar ao passado, eu não gostaria de lembrar das minhas frustrações, eu não gostaria de lembrar das decisões erradas, eu não gostaria de citar o que as pessoas fizeram para mim, do meu ponto de vista, eu não gostaria, mas Ele, para me ajudar, precisa me incitar a falar. Ao contrário, Jesus, quando você se coloca na presença dEle, Ele vê. Ele já sonda, ele examina, ele esquadrinha, ele vai até o âmago e vê o que está acontecendo, até as juntas e medulas, tudo. Quando você está na presença dele, ele vê a sua dor. E ao ver chorando Maria, assim como Jesus viu a dor dessa mulher, eu dou graças a Deus porque ele vê a minha e Ele vê a sua. Ele conhece o que está dentro do meu e do seu coração. E Ele se importa comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos com Maria, sim, que vale a pena priorizar um tempo a mais para Deus, porque Jesus se compadece de nosso sofrimento. Sim, Ele se compadece de nosso sofrimento. Mais uma vez eu cito a palavra. A palavra diz que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Maria, sabe o que ela fez aqui? Ela tocou no coração de Jesus. Ela tocou no coração de Deus. Filho, qual foi a última vez
que eu e você tocamos no coração de Deus. Pense nisso. Eu não estou falando de um tempo a mais para Deus, com regras, com normas, métodos, mas de vida. Qual foi a última vez que você tocou no coração de Deus? Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus foi tocado, ele teve misericórdia de seu sofrimento, o sofrimento de Maria. Nossa devoção, que se expressa, ela se expressa pela nossa submissão e obediência à palavra. E quando isso acontece, toca no coração de Deus. Quando Deus vê a minha submissão, a minha obediência, então isso toca o coração de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você tem talentos, não é porque você é especial, mas é porque você senta, sossega, é porque você se coloca aos pés dele, é porque você ouve a sua palavra e você diz: Senhor, ministra o meu coração, eu estou precisando, fala comigo, eu tenho meus afazeres, eu tenho meus compromissos, eu tenho tudo que envolve a minha vida nesse momento agitada, mas eu preciso que o Senhor fale, eu preciso ouvi-lo. Vale a pena priorizar, sim, um tempo a mais para Deus, porque Jesus, quando a gente faz isso, sabe o que Ele nos devolve? Ele nos devolve vida. Quando você toca no coração de Deus, você poderia estar se achando o pior entre os homens. Você pode se achar o mais indigno. Você pode se ver como o mais imperfeito, incapaz, desqualificado. Você pode ver que até mesmo outras pessoas estão melhor do que você. Talvez como filho pródigo, você olhe para a sua própria vida como escolha de decisões que fez e diga: até os funcionários do meu pai comem melhor do que o que eu estou comendo agora no mundo. Os porcos têm coisas melhor para comer do que eu estou comendo com as decisões que eu tomei. Então, deixa eu mais uma vez reforçar. Quando você prioriza o seu tempo com Deus, Jesus, Ele nos devolve vida. Porque no mesmo texto de João, capítulo 11, mais adiante nós lemos e vemos o milagre da ressurreição de Lázaro. Sabe o que nós vemos? Jesus trouxe a vida de volta a Lázaro e aquela família. O que é que o Senhor está precisando fazer para que torne a vida que Ele quer que você tenha diante dEle? O que Ele está precisando fazer, do seu ponto de vista, para que a família volte a ter vida? Talvez você pense que a vida da sua família é única e exclusiva responsabilidade da Igreja Batista do Boa Vista. Você está enganado. Talvez você pense que a responsabilidade de vida da sua família é única e exclusiva responsabilidade dos pastores. Você está enganado. Talvez você pense que a vida que você tanto precisa, ela vai acontecer se eu geograficamente for para tal lugar. Se a minha escolha for essa, aí Deus vai me abençoar de novo. Lamento te dizer que você vai continuar buscando e buscando. Sabe o que nós precisamos aprender? É que nós, quando priorizamos o nosso tempo com Deus, o Senhor vê a minha dor, o Senhor se compadece do meu sofrimento e o Senhor devolve a vida. Como que isso acontece? Jesus, amados, Ele faz reviver sonhos mortos. Você pensava em pregar, aí olhou para você mesmo, não é mais possível. Aí Jesus, Ele entra e fala:
é possível. Isso vai ser restaurado na sua vida. Você pensava em fazer talvez tantas outras coisas. Sonhos que morreram. Agora, esperanças que talvez se foram. O que Jesus faz é trazer vida a um coração que se quebranta em sua presença, como Maria se quebrantava. Isso sim impressiona a Deus. Isso sim toca no coração de Deus. Às vezes, por mais que eu seja disciplinado na minha devocional, e eu tenho meu tempo também de estudo pessoal, onde eu tenho que ler livros, onde eu tenho que ler a palavra, conhecer outras versões, entender algumas traduções, algumas até parafraseadas, entender por que isso está surgindo, há tanta coisa hoje acontecendo nesse chamado meio cristão. A gente tem que se inteirar de tantos assuntos. Mas em meio a tudo isso eu percebo que eu não estou priorizando o meu tempo com Deus. Aí às vezes eu paro aqui mesmo. Aqui mesmo. Ou venho no piano, ou vou no teclado, ou dobro os meus joelhos e me derramo e falo: Senhor, me desculpe por não priorizar o que deveria. Estou priorizando tantas coisas, mas eu quero restaurado, é isso. Me ajuda, Senhor, me sustenta, me mantenha, Senhor. Há momentos que talvez você pensou em desistir, largar tudo, abandonar tudo. Eu não vou ser hipócrita e falar que, como ministro do Evangelho, isso nunca passou pela minha mente, pelo meu coração, que não é verdade. Algumas vezes, até mesmo com a minha esposa e eu conversando, às vezes eu já disse algumas vezes para minha amada, minha amiga, minha companheira, tudo indica que é a única pessoa que eu vou ter mesmo na minha vida. Mas aí eu paro e ouço o que ela tem para dizer. E o que Deus tem para falar. E o Senhor nos sustenta. Jesus traz vida a um coração que se quebranta. Um coração que se quebranta na sua presença. Um coração como o de Maria. Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas em seguida, olha o que eu estou falando, para quem eu estou falando. E a Bíblia diz, ela se prostrou. É como se ela dissesse: perdão, Senhor, eu falei sem pensar. Eu não avaliei diante de quem eu estou. Eu estou diante do Senhor dos Senhores. Eu estou diante do Mestre, do Deus vivo, o Deus encarnado, o Senhor da glória. É melhor eu me prostrar e não lamentar. É melhor eu me dobrar e não murmurar. É melhor então eu, nesse momento, só adorá-lo. E o Senhor vai se compadecer. Na aplicação final dessa mensagem, eu gostaria que você também entendesse que, observando esses dois exemplos bíblicos que eu estou dando, o de Marta e Maria e agora também a da vida sendo restaurada, tanto na própria vida de Maria primeiro, de Marta, para depois Lázaro, que representa também os nossos sonhos, as nossas esperanças. Então eu gostaria que você entendesse que aprendemos que vale a pena priorizar um tempo para Deus. Sim, amados, vale a pena nos debruçarmos na presença de Deus e ouvir sua palavra como fez Maria. Amém, amados? Vale a pena. Vale a pena manter a disciplina de uma vida de oração como fez Daniel, que também tinha o seu tempo separado de manhã ao meio-dia e no final do dia. Ele separava o seu tempo também para Deus. Vale a pena fazer o que Jesus ensinou,
em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai, e teu pai que te vê em secreto te responderá. Louvado seja o nome do Senhor. As suas principais orações, elas foram aquelas que aconteceram em secreto. A oração de poder que você teve na sua vida não foi só quando você derramou lágrimas, não foi só quando você falou alto, porque Deus não é surdo, não foi quando você nem falou, mas orou em espírito. A oração de poder foi aquela que você fez com o coração quebrantado e Deus respondeu. Essa é a oração de poder. Amados, vale a pena priorizar um tempo a mais com Deus e experimentar sua presença. Essa experiência de um relacionamento íntimo com o Senhor nos leva a crescer na fé. Crescer significa amadurecer a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Amadurecer o dom que o Senhor me deu de crer. Amadurecer aquela fé que eu tive quando recebi Jesus como meu Salvador e que não aumentou de lá para cá, continua sendo a mesma fé. Mas ela tem amadurecido, ela tem crescido, e eu tenho exercitado essa fé que Ele me deu, e isso me impulsiona para ser uma pessoa segundo a vontade de Deus. Você deseja crescer na fé? Deseja desfrutar de um relacionamento real com o Senhor? Então, separe um tempo a mais para Deus. Separe um tempo de qualidade para Deus. Espero que agora, no final dessa mensagem, você entenda que um tempo de qualidade, ele não vai ser medido porque você tem palavras bonitas. Um tempo de qualidade não vai ser real porque você vai fazer como eu citei aqui, e outros que podem, de repente, ir no piano, pegar um violão e fazer um barulhinho e se emocionar e falar, agora sim eu estou bem. Eu espero que você tenha entendido que um tempo de qualidade para Deus é quando você tem o seu coração quebrantado. É quando você se humilha. É quando você é submisso. É quando você se coloca aos pés dele. Mas é claro que de repente você precisa desse conselho. Então vou dar. Acorde um pouquinho mais cedo e busque a Deus. Desenvolva esse hábito saudável em sua vida e escolha inclusive os frutos dessa escolha de ter dado um tempo a mais para Deus. Amados, é o que eu estou precisando, é o que você está precisando, é o que nós estamos precisando, como igreja do Senhor Jesus. Claro que sempre queremos um número maior de pessoas. Lembra no início da mensagem quando eu disse que temos na semana 168 horas? Se eu participar de todas as atividades que a minha igreja local proporciona, eu vou, no máximo, dessas 168 horas, ter separado apenas 8 horas nesse tempo que eu separo para Deus na igreja. Porém, amados, separe um tempo para Deus. Aproveite as oportunidades. E eu tenho buscado o conforto do alto, quando até nas oportunidades que temos domingo de manhã, ou agora domingo à noite, ou quando temos na quarta-feira à noite, de saber que pessoas poderiam ter tomado a decisão de estar aqui e não tomam. Pessoas que, como crentes, poderiam se esforçar e não se esforçam. Eu tenho sofrido, às vezes, com os lugares vazios. Eu não entendo, Senhor, o que essas pessoas esperam. É comigo que o Senhor quer falar? É a mim que o Senhor quer incomodar? E eu fico então pensando, meu Senhor, o que está acontecendo? Eu gostaria muito de falar que, inclusive, estando em todas essas oportunidades, isso refletiria
um tempo de qualidade tremendo na sua vida, mas eu não posso. O que eu posso é falar que em cada uma dessas oportunidades que eu tenho, você tem. A palavra do meu Senhor, do nosso Senhor, do nosso Salvador é a seguinte: Marcos, aprenda uma coisa. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eu gostaria muito que você, como cristão, como membro dessa igreja, como alguém que ama o Senhor, fizesse uma avaliação nesse momento. Uma autoavaliação. Quais são as suas razões, as suas explicações, as suas justificativas para não estar no tempo que Deus nos dá como oportunidade? Eu acredito que com a mesma sinceridade você vai poder entender que precisa ter um tempo maior para Deus, além das 8 horas que eu tenho oportunidade na semana. A minha vida, fora dessas 8 horas, é que vai refletir, revelar, mostrar. As minhas e as suas atitudes é que vão falar muito mais. Pense nisso. Mas não esqueça, você vai se surpreender porque quando você separa um tempo a mais para Deus, não é você que acaba oferecendo, é Ele que acaba nos dando muito mais do que merecemos, porque Ele é Deus, de amor, de graça, de bondade e de misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Curvemos nossas cabeças.